Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma.
acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declare: tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória. Erguemos o seu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar. Nós, ó Santo Deus, adora o nome dele essa noite, exalte o nome dele. Ó Santo Deus, erga as suas mãos aos céus e diga isso. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, diga que ele é santo. Tu és santo. Diga isso a ele. Pai, que o Senhor possa habitar aqui, Pai, entre nós. Oh, Pai, Tu és bem-vindo aqui entre nós, Deus. Fala conosco, Pai, através dos louvores, Pai. Fala conosco, Deus. Hoje é dia de fazer a Santa Ceia, Pai. Lembrar, Pai, do sacrifício que Tu tens feito por nós, que o Senhor fez por nós, Pai, de morrer na cruz do Calvário, pela minha e pela vida de nossos irmãos aqui, Deus. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pois só Tu és santo, Deus. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Glória a Deus. Suas palmas. Vestes de louvor, eu toquei no altar e vivi a restituição. O Deus
O Deus de promessas olhou pra mim e se revelou, sendo o Deus do impossível. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Mudou, mudou, passou, passou. Tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou, passou, passou. O tempo de humilhação chegou. Vamos cantar no início, com vestes de louvor. Eu toquei no altar E vi a restituição. o Deus De promessas olhou pra mim e se revelou, sendo Deus do impossível. Minha vitória Veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. creia nisso. Vitória veio pela fé. Se levante, Irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Mudou, mudou, passou, passou. O tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou, passou, passou. O tempo de humilhação chegou. quero ouvir só a igreja. Mudou, mudou. O tempo de humilhação. Todos juntos. Mudou, mudou, passou, passou. O tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou, passou, passou. O tempo de humilhação chegou o tempo da restauração. Glória a Deus. Por onde eu for, por onde eu for a sua bênção, Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada é minha saída, bendita será. pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente Se encherão a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente
e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Nas palmas. Por onde eu for, a sua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada, a minha saída, bendita será. pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transportarei os meus celeiros fartamente, Se encherão a minha casa terá sempre, com a provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa, prosperarei, transportarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Eu sou livre, Eu sou livre, eu posso cantar. eu posso cantar. Eu sou livre, Eu sou livre, eu posso dançar. eu posso dançar. Eu sou livre, Eu sou livre, eu posso gritar. Eu sou livre, eu posso pular. Glória a Deus! Aleluia! Quantos são nova criatura aí? Diga amém. Tá fraco, hein? Vamos fazer mais uma vez. Quantos são nova criatura aí? Diga amém. Suas palmas. A minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura, eu sou nova criatura. A minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura, sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura.
sou nova criatura. Quero ouvir vocês. Mais uma vez. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Essa música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre aliança. E Deus, Ele leva muito a sério essa palavra, esse ato, essa aliança. Deus leva tão a sério que por causa de uma aliança Ele deteve sol e lua. Então que nós tenhamos uma aliança forte com Deus, porque a aliança é irrevogável, ela é inquebrável. E eu ouvi o testemunho de um casal, e o marido da moça que sofreu por alguns processos cirúrgicos, ele disse que uma irmã virou e falou que ela só não iria morrer por causa da aliança que Deus tinha com ele. E Deus, Ele é Deus de promessas, Ele é Deus de aliança. Ele não é homem para que Ele minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sei que os seus olhos, declare, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, fiel, Deus de aliança, Deus de promessas. Não é homem pra mentir, tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Do início. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E não de longe,
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Mais uma vez, posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas. Tudo pode mudar. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei que vai, declare, vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. As suas promessas vão se cumprir, Senhor. Te adoramos, ó Pai, aleluia. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho. Os meus inimigos. Embora
eu sinta os desejos que são naturais. Andando contigo, sua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. O quê? Assim o mal não vai me consumir. Declare. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios, esperarei, esperarei, esperarei. Vamos cantar do início. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só não me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo. Distante na roda e se assentam os meus inimigos. Embora. Embora eu sinta os desejos que são naturais. Andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Oh! Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Meu endereço. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, nas margens dos seus rios. Oh. Declare. Meu endereço. Meu endereço é as margens.
Que hoje nós possamos ouvir o falar de Deus em nossas vidas. Que nós possamos estar de corações abertos para ouvir o falar de Deus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Diga isso a Ele. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Os que esperam em ti jamais se cansará, jamais se cansará, jamais desistirá. Meu sonho agora é o teu, espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Declara, igreja. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei
Oh Deus, te adoramos, Pai. Declare mais uma vez. Levantarei meus olhos. Me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Repita isso. Meu coração só quer ouvir o seu falar. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, Senhor das nossas vidas, tem gerado um coração novo em cada um de nós. Tem sido um Deus de promessas, um Deus que tem trabalhado a nosso favor. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial que Tu tens nos dado. Obrigado por tudo. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, cura minha alma, restaura o meu sorriso. Coisa linda. E quando Tu chega, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Queridos, todo encontro que essa igreja faz tem detalhes que me chamam a atenção. Eu digo que esse encontro desse final de semana foi um encontro de um divisor de almas para as pessoas que ali estavam. Eu ouvi um testemunho que... Eu já ouvi esse testemunho 3 vezes, que é do Mardiel Santana. Mas ele pregou de uma forma diferente, sabe? De um jeito totalmente ministrado por Deus. Nosso culto chegou a 1h da manhã. Na nossa chegada na sexta-feira, do início, chegou a 1h da manhã. E o povo bebendo daquela água. Eu vi casais sendo renovados pelo Espírito Santo. Alguns com tanto sono, mas os olhos continuavam abertos, porque havia uma necessidade de Deus. Ele usou uma frase, que ele morreu para as coisas do mundo e viveu para as coisas de Deus. Ele disse que quando ele morreu para as coisas do mundo e começou a viver as coisas de Deus, aquela palavra que diz que nós comeremos o melhor desta terra, lembra dela? Começou a surgir na vida dele, sabe? A doença não tomou mais parte, sabe? As cirurgias que a esposa dele fez. Um dos detalhes que me chamou a atenção é que nós temos que lutar as nossas lutas com Deus, amém, amados? E muitas das vezes a fé ultrapassa, porque a fé ela tem que ultrapassar o natural
e chegar no sobrenatural. Não é isso? A gente conquista as coisas na terra quando a gente já conquistou no reino espiritual. As coisas da terra vêm sobre as nossas vidas, sabe? Ele disse que hoje ele tem uma vida diferente. Que ele disse que hoje ele não luta mais contra as doenças, mas ele luta contra as pessoas que acham. Ele disse que nesse período, ele teve aqui em 2008, se eu não me engano, eu tive outras vezes para ouvir. Ele disse que alguns irmãos de outras denominação, ele tem uma igreja numa comunidade. Ele disse que alguém de outra denominação mandou sequestrar ele. Porque as coisas naturais deste mundo, né, que ele morreu um dia, as coisas, porque carro, casa, para mim é tudo natural. Quando ele morreu para as coisas deste mundo, as coisas desse mundo, melhor desta terra, veio sobre a vida dele. E há olhos de pessoas que não sabem ver, sabem enxergar os bens de Deus na vida de uma pessoa. Como pode um cristão, um outro pastor de uma outra denominação pedir para sequestrar um pastor porque ele está prosperando? Morrer para as coisas desse mundo, queridos. Que as coisas desse mundo têm machucado muitas pessoas, sabe? Aí vem hoje o pastor Denilson com uma mensagem. Hoje esse pastor, acho que ele estava movido pelo Espírito Santo de uma forma diferente. Já vi pastor Denilson pregar aqui, já vi pastor Denilson pregar em outro encontro que nós vivemos aqui, mas hoje parecia que ele estava com um espírito diferente, um espírito preparado para aquele ambiente, não é isso? E de novo essa música me chamou a atenção, faz-me morrer para as coisas deste mundo. Quando o pastor Denilson morreu para as coisas deste mundo, sabe? Quando ele venceu, quando ele ganhou no espiritual, as coisas começaram a acontecer aqui no natural, porque ele morreu para as coisas deste mundo, sabe? E a gente, para ter as bênçãos de Deus, queridos, nós temos que esquecer as coisas deste mundo. Cante essa música diferente. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faça essa oração ao Pai, vai. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Quem escreveu essa música é demais, né? Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Aleluia. Faz outra vez. Quando Deus faz outra vez, Faz outra os vez. médicos não conseguem entender. Faz outra Quando Deus vez. faz outra vez, Como na Ele devolve um novo primeira cérebro a vez. alguém que perdeu a parte de um. Faz outra Quando Ele faz outra vez, Deus faz com que o câncer ele saia de uma forma total da sua Faz vida. outra vez. Como na primeira vez. No início, de novo, cante. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Aleluia. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é precioso. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão, diga. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso.
Ele vai chegar na sua vida. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Vai! Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Vai voltar tudo ao normal. Faz outra Vai voltar vez. tudo ao normal. Como na primeira. Está voltando vez. tudo ao normal. Faz outra vez. Oh, Pai. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Sopra, Senhor. Sopra sobre essa casa. Que um vento impetuoso hoje tome este lugar. Vento dos quatro cantos desta terra. Tome este lugar nesta noite. Vento dos quatro cantos que soprou em Pentecoste. Sopra na vida dessas pessoas. E faz outra vez. Faz outra vez como da primeira vez. Faz outra vez. Que a tua unção hoje, através do teu Espírito Santo, seja derramada sobre nossas vidas, que nós possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Enche esse vaso com o teu óleo. Vento, vento, vento de Deus, vento de Deus, começa a soprar neste lugar, começa a soprar sobre nossas vidas. Sopra sobre as mãos que estão levantadas agora, sopra sobre as mãos. Levante suas mãos aos céus, receba de Deus, receba a unção do Pai sobre a sua vida. Sopra sobre essas vidas. Agora, neste momento, você vai começar a falar em outras línguas, línguas desconhecidas de você mesmo. Receba de Deus. Você vai sentir vontade de sair do seu lugar. Seus pés vão começar a ter um barulho diferente. Você não vai conseguir ficar no seu lugar. Você vai começar a se mexer de uma forma diferente. A sua gesticulação vai mudar, porque a unção de Deus vem sobre a tua vida. A unção de Deus vem sobre a sua vida. A unção de Deus vem sobre a sua família. Sopra, Senhor! Sopra, Senhor! Sopra! Dance, dance, dance. Gesticule mesmo. Deixa o seu corpo mostrar quem você é. Para Deus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Deus te projetou para receber dele. Deus te projetou para você receber dele. Não se tranque nos seus pensamentos, no que alguém vai dizer, o que você está fazendo. Não, 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 não. É Deus te usando. É Deus colocando coisas novas em você. É Deus te dando unção de ousadia. É Deus ministrando no seu coração. Oh, tudo é dele, é para ele. Tudo é dele, é para ele. Tudo é dele, é para ele. Oh, surpreenda-nos de novo. Oh, surpreenda-nos de novo. Oh, surpreenda-nos de novo. Surpreenda-nos de novo, Jesus. Surpreenda-nos de novo. Surpreenda-nos com uma nova unção. Uma nova unção, uma nova unção. Aleluia. Oh. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis,
como na primeira vez, como na primeira vez. Repita isso, vai. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira. Está vindo uma unção sobre a sua vida diferente agora. Surpreenda-nos. Surpreenda-me de novo, Surpreenda-nos. Rei dos Reis, como na primeira vez. Ele é poderoso para te salvar, para te encher. Poderoso és tu, Senhor. Poderoso Deus, poderoso entre as nações, que faz outra vez, que faz outra vez, me faz outra vez, me faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Você pode dar aplausos a Jesus, glorificar o nome dele. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua casa. Enquanto você está aqui, Deus está curando pessoas. Enquanto você está aqui, você veio, você venceu barreiras. Você venceu barreiras, você entrou por essas portas. Ele está nos fazendo outra vez como da primeira vez. Vitória na sua casa. Onde você colocar as suas mãos, pisar a planta dos seus pés, você será muito bem sucedido. Aleluias. Te louvamos, Jesus, te amamos. Te amamos, te amamos e te queremos, no nome de Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Hoje aqui à noite está parecendo igual hoje pela manhã. Parece que não, o Espírito não quer nos largar, né? Como hoje de manhã lá naquele lugar. As pessoas não paravam de falar, de ministrar coisas a Deus, sabe? É assim que o Espírito trabalha. Amém, amigos? Tem que dar continuidade ao culto. Dê um abraço, um beijo nesse colega que está do seu lado aí, por favor. Para puxar. Queridos, uma boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Já estamos no mês de dezembro. Nós já estamos sentindo falta de algumas pessoas. O mês de dezembro
ele castiga um pouquinho os membros da igreja, alguns acham um emprego aí que trabalha aos domingos, então a gente fica um pouco amarrado com um grupo de pessoas que faltam à igreja por causa dos empregos temporários que aparecem. Mas nós estamos aqui, né, queridos, juntos, e isso é o mais importante. E penso que Deus também está abençoando a vida de algumas pessoas que estão em casa, alguns que estão trabalhando, que estão nos vendo pelo seu smartphone, não sei, pela sua televisão, não sei como as pessoas estão nos vendo, mas eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo faz a diferença na vida de pessoas. Se você crê assim, diga amém. Diga, eu creio que ele faz a diferença, né? Nós cremos assim. Queridos, eu quero dar alguns anúncios para os irmãos. Terça-feira agora nós temos culto da família. Nosso culto, diga aos irmãos, começa às 7 horas. Por que começa às 19 horas? Porque nós começamos às 19 horas a orar pelas pessoas, sabe? Então, se você tem uma disponibilidade de chegar um pouco mais cedo, às 7 horas, nós vamos orar por você, nós vamos ministrar sobre a sua vida, nós vamos abençoar a sua vida, vamos abençoar a sua casa, a sua família, e vamos te ungir no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa unção, ela tem gerado forças na vida das famílias, tem gerado cura, tem gerado transformação também, tá? Então, esteja aqui na terça-feira. Quarta-feira nós temos Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira nós temos oração também aqui de joelho. Eu tenho sentido falta de pessoas que vinham às quintas-feiras e não estão vindo mais. Não sei por cargas d'água o porquê, mas nós estamos de joelhos aqui. Todas as quintas-feiras nós estamos dobrando os nossos joelhos, pedindo a Deus pela nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Eu acho que é um culto que, se você não tem uma oportunidade de dobrar os seus joelhos, é a oportunidade que está sendo criada na igreja para você vir, dobrar o seu joelho e orar pelos seus filhos, esposa, esposo e por tantas outras coisas que temos necessidade de orar. Então você tem essa oportunidade. Posso ouvir um amém da sua parte? Graças a Deus pelo seu amém. E domingo pela manhã, domingo que vem, nós temos Santa Ceia do Senhor. Como não tivemos Santa Ceia hoje pela manhã, nós vamos fazer a Santa Ceia no próximo domingo, para os irmãos que só vêm na parte da manhã. Então, você que está me vendo aí, domingo que vem pela manhã, temos ceia, escola bíblica dominical, e depois da escola bíblica o culto com Santa Ceia, à noite, esse culto de louvor e adoração ao Senhor que você está assistindo. Então, você é o nosso convidado, né? Esse ano nós não vamos ter cantata de Natal, coração partido né? Porque a cantata de Natal é um marco para a nossa igreja, é uma marca. Pessoas de fora já têm me ligado, dito, pô, pastor, vai ter cantata? Na minha igreja não tem, eu estou aí na cantata, no culto de Natal. Falei, poxa, meu irmão, infelizmente esse ano nós não vamos ter, né? Mas procura uma outra igreja que possa estar ministrando, fazendo a cantata de Natal. Então, esse ano não deu para a gente, mas nós vamos fazer o culto da virada, amém? O culto da virada, ele acontece do dia 31 para o dia 1º, vai cair de sexta para sábado, é isso? É isso mesmo, de sexta para sábado. Então, você tem que pegar isso, porque de sexta para sábado vai ser a nossa cantata, nosso culto da virada, e logo no domingo tem culto de manhã e noite, porque esse ano vai cair assim. Então, logo, domingo é dia 2, e a primeira Santa Ceia, o primeiro domingo do mês, do ano de Santa Ceia, vai acontecer logo depois do culto da virada. Então, você tem que se ligar nisso, para você não perder a Santa Ceia do Senhor. O culto da virada vai acontecer, começa às 10 horas da noite, tá? O culto da virada, e vai até a meia-noite. Nós ministramos, cantamos, vamos trazer uma palavra sobre sabedoria. Esse ano é o ano da sabedoria. Diga amém. Pastor, sabedoria para quê? Esse ano nós vamos precisar de muita sabedoria. Muita. Sabedoria para administrar nossas finanças, sabedoria para administrar nossas famílias, sabedoria para administrar o que vai vir sobre nós. É um ano político, é um ano de Copa do Mundo, dizem que é um ano perdido. Então, quem é sábio não perde ano, não perde dias, não perde mês. Então, quero profetizar essa sabedoria sobre a sua vida neste ano de 2022. Então, você tem essa oportunidade de estar conosco. Você sabe que todos os anos nós temos um envelope, esse envelope ele
tem um papelzinho aqui dentro, um pedido de oração com 7 pedidos que você acha que para você é impossível. Olhe para mim, que você acha que para você é o quê? Mas tudo é possível para quem? Para Deus. Então você vai fazer os seus pedidos, os seus sonhos, que você vai escrever aqui para o ano de 2022. Amém? Entendeu esse pedido aqui? Quem entendeu, diga amém. Você que vai vir, você vai fazer os seus pedidos. Aqui dentro é um envelope normal. Não entre o ano de 2022 com as mãos vazias na presença de Deus. Eu venço quando eu semeio. A sua primeira semente vai ser o fruto da bênção material na sua vida. Ninguém diz amém? Então vou repetir, né? A sua semente vai ser o fruto da bênção material na sua vida em 2022. Quem quer sucesso tem que semear. E quem semeia, colhe com certeza. Então, você vai botar uma oferta de amor aqui dentro. E você vai receber também o óleo da unção. Que óleo da unção? A partir de domingo. Sobre o óleo. Você vem, você vai receber o óleo. Esse óleo, o que você vai fazer? Há 20 anos eu faço isso aqui. Nós vamos pegar esse óleo, ungir os umbrais da nossa casa. Você lembra sobre o anjo da morte que passava, que passou naquele tempo, naquele lugar? Então, toda a casa que estivesse com o óleo nos umbrais das portas, o anjo da morte pulava. Nós vamos profetizar o quê? Eu digo para os irmãos que esse ano, aqui na nossa igreja, nós fizemos isso. Ungimos os umbrais das nossas portas. Eu não enterrei ninguém por coronavírus. O mal passou. Passou ou não passou? Passou até pela sua casa. Teve algumas pessoas que tiveram coronavírus aqui, mas não foram à sepultura. Estão vivos, sabe? E assim sucessivamente. Cada ano tem o seu mal, sabe? E esse mal não vai passar na sua vida e nem na sua casa. Porque a sua casa, logo assim da virada do ano, você vai pegar o óleo, sabe que nós vamos orar nesses domingos para frente, você vai pegar o óleo e você vai ungir os umbrais das portas. Você vai profetizar isso, que qualquer coisa, qualquer mal que acontecer nesse ano, sobre a sua casa, não vai entrar, não vai vir. Ah, pastor, e o restante do óleo, que é um vidro maior? Sua primeira refeição do ano, o que você vai fazer? Você vai colocar aquele óleo na sua primeira refeição, que é um azeite que a gente compra aqui na igreja. Você vai profetizar que a farinha da sua panela não vai faltar e nem o óleo da sua botija. Queridos, nós temos que fechar todas as portas de destruição e de maldição que for lançada no ano de 2022. Essas portas vão ficar fechadas. Sabe, você não vai participar dessas portas. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso aí que nós vamos fazer dentro deste ano. E também, hoje era o dia de passar os envelopes para o nosso terreno.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua
tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou
mudas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. É isso. Aniversário de casamento. Vanessa e Paulinho, Calenzo e Beth. Aqui à frente. Aniversariante do mês é a Flávia. Flávio, vem aqui na frente, tá? E deixa eu anunciar aqui algo que chegou aqui, eu não vi. Pode vir vindo aqui à frente, tá? Feira para compras, dia 17 e 18 do 12 agora, no estacionamento aqui da igreja. É a Martinha que está fazendo isso com algumas pessoas que têm CNPJ, para você conhecer, sabe? Essas pessoas, o que elas fazem, o que elas vendem. Se você também tem um CNPJ desse, uma firma, e tem um desejo de participar disso aqui, fale com a Marta hoje. Eu fui numa dessas feiras, preguei sobre empreendimento, sobre luta, vencer as batalhas. Eu preguei para eles e para mim foi uma honra, sabe? E vai acontecer agora, nesse dia aqui, que ela colocou, 17 e 18 do 12. Se eu não me engano, é sexta e sábado, não é isso? Sexta e sábado, com a Martinha ali, lá no estacionamento da igreja. Amém? Amém. Vocês são um casamento, né? Que legal. Vocês estão fazendo, ele aniversário e vocês casamento. Coisa linda, hein? Maravilha, hein? Vale a pena, né? Não vale a pena o casamento? Fala a verdade, né? Vale, né? Eu vou fazer com a Márcia agora, dia 29, também alguns anos, né? Quantos? Porque depois que passou de 30, eu parei de contar. 33 anos de casado que eu vou fazer com você. Ela não lembra, né? 33 anos de casado, né? Você, a Calença, está fazendo... Você tem mais tempo de casado que eu, né? Quanto? 32? Eu sou mais velho? Do que de casamento? Não pode ser? Pode. Eu também sou de 89. É 32? Então você faz primeiro, né? Eu faço depois. Dia 2 de dezembro, eu faço 29 de dezembro. Então não é 33, é 32. Casamos também em 89, não é isso? Então é 32. Então a gente está empatado. Você está mais velho que eu no casamento. E vocês? 10 anos, é uma história, né? Caramba, aguentar o Paulinho foi bom demais, não foi? Fala a verdade, né? Eu sei que você é uma bênção. Alguém está dizendo que não é? Né? 3 filhos que fez nela, imagina isso, é uma bênção de Deus. Olha como é. Ela disse que 2 foi sem querer. Olha como é que ficou a mulher. A mulher ficou chupada. Quem quer ficar assim, chupada assim? Eu vou profetizar 2 filhos. Não dorme à noite, né? Não, para você chega. Você chega, né? Anderson também, né? Pode sair um filho de Abraão aí, um Isaac, né? Calenzo também, né, Calenzo? Pode acontecer alguma coisa, né? Não. A fábrica fechou, vamos pedir para abrir de novo a fábrica.
Fica vocês, eu só quero orar pelo Flávio aqui, que é o único aniversariante. Pai, obrigado pela vida do Flávio, Pai, pelo amigo, colega que teu filho é, companheiro de estrada, um bom obreiro nesta casa, Senhor. Obrigado pela vida dele. Obrigado por tudo que ele tem feito por esta igreja, Senhor. E hoje ele está aqui para ser abençoado por Ti, Pai, porque ele completa mais um ano de vida. Eu te dou graça pela vida do teu filho, que Tu possa, ó Pai, abençoá-lo de uma forma extraordinária. Eu declaro isso junto com a Tua igreja e abençoo a vida do Flávio por mais um ano de vida, em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir Jesus pelo Flávio. Agora vamos orar aqui pelos abençoados, né? Abençoado demais, né? Casamento é doideira, não é? Fala a verdade. Casamento é uma doideira que você não imagina, rapaz. Deus une duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, né? E ainda dizem que é a costela. Ainda dizem isso, né? Mas é uma bênção de Deus. Casamento é bom demais. Tem dia que você quer brigar, tem dia que você quer amar, tem dia que você quer beijar, tem dia que você quer explodir. E a gente vai passando anos e anos, cada vez vai ficando mais um dependente do outro, né? Você não tem ideia como eu dependo da Márcia. Sou dependente dela totalmente, né? Muito dependente da minha esposa, né? E eu penso que aqui vocês também são dependentes do outro, né? Se faltar um pouquinho, daqui a pouco está com saudade. Vem para casa, né? Você tá sumido demais, né? Assim, venha, né? Já está. Não, até agora é por causa das crianças. Quero ver depois que as crianças crescerem, se 6 e 2 ela vai fazer isso, né? Estenda as mãos, querido. Pai amado, aqui estão os teus filhos que representam família aqui neste lugar. Eu te agradeço porque essa igreja fala sobre família. Essa igreja, ó Pai, coopera com a família. Essa igreja é família. Os trabalhos aqui é visto, Pai, ó Pai, como família. Então, muito obrigado, Pai, por eles estar representando a família aqui. Mais um ano de matrimônio, ó Pai, deles, que eles estão representando aqui, ó Pai, o sucesso da família. O sucesso da família, Pai, e que eles sejam exemplos para cada um de nós que estamos sentados aqui hoje. Vale a pena investir em família. Eu abençoo a vida deles por mais um ano de matrimônio. Eu declaro isso em Teu nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Sei nem se eu consigo pregar hoje, né, irmãos? Olha como é que o tempo foi embora, ainda tem cartas para Deus. Vai acontecer cartas? Amém. Hoje o pessoal veio tarde lá do nosso encontro. Queridos, eu vou pregar uma mensagem que eu acho que eu dei... não dei não, esse aqui é o meu. Pensei que eu tinha dado meu envelope vazio, mas não. Eu vou falar hoje sobre vencendo as lutas com Deus, né? Vencendo as lutas com Deus. Eu comecei a falar sobre esse assunto na quinta-feira, e vou dar continuidade àquilo que nós começamos a falar. Então, nós vamos ler, são muitos versículos, né, o tempo vai nos pegar agora. Coloca os versículos, por favor. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Próximo, agora vocês vão ler, vamos lá. Depois de tudo o que Ezequias fez, os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar as passagens de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles, continue agora, assim, eles diziam,
e muitos escudos. Próximo. Mais 3 versículos, coloca para mim. Rei de Judá. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Agora fala conosco, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Queridos, Ezequias foi um grande homem de Deus. Ele foi um importante rei de Judá. Foi Ezequias que reformou a religião do povo de Deus. Ezequias restituiu o culto, ele restituiu o culto da Páscoa, os sacrifícios, ele destruiu os sacrifícios da Balaim no meio do povo de Deus. O texto diz que mesmo assim, depois de toda a sua fidelidade, o inimigo representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Síria, tentou destruir. Acontece que Ezequias, ele era um homem temente a Deus e não quis lutar sozinho, mas pediu forças ao Senhor. Não sei se você entende ou se você já leu todo esse texto e esse contexto, porque quando se fala da Síria, quando se fala do vento da Síria, quando se fala de Senaqueribe, se fala de um vento destruidor. Se fala de um homem, de um reino, que aonde ele passava, ele destruía tudo e todas as coisas. Se você observar, vai dizer, aqui no início da minha leitura do livro sagrado, que esse homem, Ezequias, ele restaura os muros, ele trabalha na cidade de Jerusalém, em Judá, e ele começa a trabalhar de uma forma tão grande, mas o que chama a atenção aqui, nesse texto, é que ele destrói o culto aos Balaíns, ele destrói os cultos pagãos, e aquilo chama a atenção da Síria, porque os fortes ídolos tinham sido derrotados, e quando Ezequias ele olha e vê que a Síria vinha contra ele, ele pede ajuda. Repita comigo, ele pede ajuda. Mas a quem ele pede ajuda? Será que ele reúne em primeiro lugar os oficiais? Será que ele reúne em primeiro lugar os comandantes? Ele pede ajuda a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira pessoa que você precisa pedir ajuda é a Deus. Deus é o teu representante nesta terra. Você vai dizer, não pastor, eu que sou o representante de Deus. Deus é o representante nesta terra. Deus é que luta as nossas guerras. Deus é que vence as nossas guerras. Deus é Deus sobre tudo e todas as coisas. Diga amém, por favor. Agora, como lutar com a ajuda de Deus? Qual seria o primeiro passo?
Qual seria o primeiro item aqui? Nesse tema, como lutar com a ajuda de Deus? O primeiro passo é ser fiel. A quem? Ao Deus soberano. E olha o que a Bíblia diz, 31, 20 e 21, coloque para mim, por favor, é logo próximo. Logo próximo, pula. Não? Então vou dar continuidade. Agora, tá ali? É logo próximo, meu filho. Não, aí você está longe, está em Marcos, está muito longe. Não, filho, eu botei tudo destacadinho direitinho. É esse aí, 31, 20 e 21. Olha o que vai dizer. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Então, o princípio de chamar a existência de Deus para a nossa vida é a fidelidade a Ele. É a fidelidade a esse Deus nesta terra. É ser fiel a Ele. Agora, que fidelidade é essa? Que fidelidade é essa, pastor? Fidelidade a Ele no serviço. Fidelidade a Ele concernente o que esta terra pode nos oferecer. Ser fiel a Ele, acreditando que Ele é o nosso Deus. E com Ele nós vamos vencer, com Ele nós vamos pular muralhas, com Ele nós vamos atravessar muros, com Ele nós vamos vencer todas as coisas. Então, esse homem tinha no seu coração essa fidelidade. Agora, como Ezequias, devemos ser fiel ao Senhor em todo tempo, em toda obra, em todo lugar, em todo Judá. Ele tinha que ser com integridade de todo o coração, pois a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. O inimigo não tinha legalidade para derrotar ele. Sabe por quê que não tinha legalidade? Porque o princípio da vida dele era Deus. Diga amém. Amém. E Deus começa a liberar as bênçãos. E Ezequias começa a prosperar por causa da sua fidelidade. A sua prosperidade, querido, chama a atenção de muitas pessoas. A sua família chama a atenção de muitas pessoas. O que você tem, a forma que você anda, chama a atenção do inimigo, da minha alma e da sua alma. E ele tenta atacar, ele tenta retirar os bens de Deus da nossa vida. Ezequias estava bem, Ezequias venceu, construiu, fez tudo, mas de repente o rei da Síria disse: eu quero destruir este homem. Quando você está bem, quando você está formado, quando você está vivendo um tempo bom na sua vida, alguém vai se levantar para tentar tirar aquilo que Deus te deu. Mas se você estiver sendo fiel a Deus, ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu, ninguém vai destruir a família que Deus te deu, ninguém vai destruir a sua fidelidade, ninguém vai destruir a sua felicidade. Diga amém. Amém. Agora, esse homem tinha algo muito importante também na vida dele: dependência. Meu problema, muitas das vezes, o nosso problema é que nós não dependemos de Deus, nós dependemos de uma outra pessoa, dependemos de alguma coisa que recebemos de Deus, e a nossa dependência tem que ser total do nosso Deus. Capítulo 32, versículo 1 vai dizer assim, acho que é o próximo, só pular. Primeiro, filho, é só pulando. Não, ali está de 1 a 8. Eu separei todos eles em bloquinho. É só ir pulando. Não precisa nem voltar, é só ir pulando. Você está voltando lá em cima. Vai, filho, vai andando. Vai para frente que você anda. Só pulando. Não pulou, tá bom. Deixa quieto aí. Então, depender de Deus. O problema dessa dependência de Deus, muitas das vezes, não invade a nossa alma, não invade o nosso coração. Porque recebemos tanto de Deus, recebemos tantas coisas de Deus, mas tantas coisas de Deus, que daqui a pouco dependemos, sabe de quê? De nós mesmos. Dependemos daquilo, da bênção que Deus nos deu. Ezequias, ele tinha tudo. Ezequias recebeu de Deus muitas coisas, mas ele não dependia dele próprio. Ele dependia do Deus que deu tudo para ele.
E eu preciso depender do Deus que tem me dado tudo. Diga um amém, por gentileza. Então, depender de Deus é tudo. Mesmo sendo fiéis, enfrentando lutas, sabe? Nós temos que depender de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar lutas, obstáculos, que servirão para engrandecer o nome do nosso Deus vivo. Digam um amém, por gentileza. Engrandecer o nome desse Deus. Mas chega um momento agora, na vida deste homem, difícil. Pastor, qual seria o momento? As bênçãos dadas por Deus. Deus deu as bênçãos, sim ou não? Sim. Agora no versículo 3 e no versículo 4, me chama a minha atenção. Leia para mim. Consultou os oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar as passagens da água das fontes do lado de fora da cidade. E eles, assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessavam a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? O que me chama a atenção aqui, que quem deu força para eles abrirem esses riachos, esses lugares que, quando eles iam subindo para Jerusalém, eles iam a pé, e ali, quando eles tinham sede, eles pegavam a água e bebiam. Aquilo ali foi bênção de Deus para a vida deles. Entenda isso, foi bênçãos de Deus para a vida deles. E Deus fala no coração deste homem e diz assim: aquilo que eu dei a vocês, quando vocês subiam para Jerusalém, aquilo que eu dei, esses lugares onde tem as águas que vocês vão saciar a sede de vocês quando estiver subindo para Jerusalém, essas bênçãos vocês vão ter de tampar. Porque os reis da Síria, quando subir aqui, não podem beber desta água. Porque se eles beberem desta água, eles vão chegar mais rápido em Jerusalém. Há coisas na nossa vida que Deus nos dá. Eles não estavam presos às fontes. O problema é que muitas vezes Deus nos dá e nós estamos presos às fontes. Sabe? E chega um momento deles começarem a tapar. Sabe? A perder aquilo que eles ganharam. A deixar de lado aquilo que eles ganharam. E eles subiam e começavam a tapar aquelas fontes. Queridos, o Deus que dá, Ele manda tapar. Mas esse Deus que nos deu e nos mandou tapar, é o mesmo Deus que nós servimos. É o Deus que dirige a minha vida e a sua vida. Então, se Ele disser, tampa. Não fique preso àquilo que Ele te deu. Fique preso ao Deus que te deu tudo e todas as coisas. O meu interesse hoje é estar preso em Deus. Porque tudo isso é passageiro. Tudo que tu tens nas mãos é passageiro. Tudo. Tudo que você tem é passageiro. A gente muitas das vezes ficamos presos às coisas. Muitas das vezes ficamos presos a uma herança. Muitas das vezes ficamos presos a um detalhe. De repente chega a doença. De repente chega alguma coisa e nos para. O que adiantou? Ganhar esse mundo todo e perder a sua própria alma. Será que adianta alguma coisa? Será? Esse rei Ezequias, quando ele olha para tudo isso, ele começa a tapar essas fontes, ele começa a aconselhar ao povo, e aquele povo que estava lá, eles não chutaram Ezequias, eles não gritaram com Ezequias, eles pelo menos ouviram a voz de Deus através do rei Ezequias. O meu problema é o seu problema, que nós não queremos ouvir a voz de Deus. E Deus está aqui falando no meu e no seu coração. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Diga amém, por gentileza. Então, eles começaram a tampar as fontes.
e eles sobem, e quando eles olham para Jerusalém, eles começam a ver algumas brechas que foram abertas. E Senaqueribe e o seu exército, eles gostavam de entrar na vida das pessoas para destruir através das brechas. Senaqueribe, quando entrava com o seu exército, ele cercava toda a cidade. Não deixava entrar nada, alimento, água, nada. E o povo, quando eles cercavam a cidade, o povo começava a sentir sede, começava a sentir fome, alguns começavam a morrer. Eles cercavam, ninguém saía e ninguém entrava. E eles ficavam ali. Eles ficavam cercando a cidade. Mas Ezequias começa a ver as brechas. Quais seriam as brechas? Eles vão ficar tantos dias. Então nós vamos ter tantas coisas aqui dentro de Jerusalém, alimentação para tantos anos. Nós vamos construir celeiros aqui, nós vamos vencer Senaqueribe. Nós vamos vencer esse exército. Mas como? Porque quem vai nos sustentar dentro de Jerusalém é o nosso Senhor. Ah, mas eles vão cercar. Ninguém entra e ninguém sai. Mas quem vai nos sustentar dentro desse círculo é o Senhor. Então vamos tapar as brechas. Bastante comida, bastante água. Mas a estratégia é, quando eles subirem, eles vão subir com sede. Porque o bem que Deus nos deu, nós vamos tampar em favor da nossa própria vida. A minha bênção, quando eu deixar a minha bênção de lado e subir, que os tanques significavam a bênção de Deus, o meu inimigo vai ser destruído. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deixa tudo. Sai você e a sua esposa. Sai você e sua família. Mas o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua. Será que Ezequias e todo esse povo, se olhasse para trás, se quisesse ficar preso àquilo ali, será que nós estávamos lendo essa história? Hein? Será? E Deus manda restaurar os muros, fechar as brechas, pede para aquele povo ajuntar os celeiros, pede para aquele povo buscar a orientação de Deus. As brechas foram fechadas, os muros foram restaurados. Então, quando Senaqueribe chegou, com todo o seu exército, eles não tinham como ver o que estava acontecendo lá dentro, porque não tinha mais brechas. Sabe? Eu quero dizer para você que tem coisas que acontecem dentro da sua casa, que tem pessoas que não têm de estar olhando pelo buraquinho da porta. Há coisas que você faz dentro da tua casa que você não tem que anunciar para ninguém. Fecha as brechas. Senaqueribe, o exército não pode ver o que está acontecendo aqui dentro. Imagina ele cercando a cidade, cercou a cidade. Quero ver agora como é que eles vão se alimentar. Passou dias e nada acontecia, ninguém saiu. Nossos mantimentos aqui já estão acabando, tem que descer lá de novo e pegar os mantimentos. Eles, o exército descia, pegava o mantimento e levava. E os dias foram se passando, as brechas foram fechadas, vamos tentar olhar, vamos tentar ver o que está acontecendo lá dentro. Nada. Silêncio. Os dias se passaram. E Deus foi sustentando. Os dias vão se passar na sua vida.
E Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Deus vai te alimentar. Deus vai te alimentar todos os dias da sua vida. Mas ciclano disse isso, fulano disse aquilo outro. Não importa. Deus é o autor e consumador da sua fé. Ligue aqui na terra, que com certeza será ligado nos céus. Vamos conquistar o sobrenatural de Deus. Vamos buscar o sobrenatural de Deus. O alimento não vai faltar. A cidade pode estar cercada, mas nenhum mal vai entrar na sua vida. Sabe, gente? Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Eu só estou dando algumas puladinhas aqui, senão não dá. O versículo 6 vai dizer assim. Só o versículo 6. Pode ser o 6 e o 7. Nomeou sobre o povo o quê? E os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Vamos lá. Conosco está o poder maior do que o que está com ele. Sejam fortes. Eu digo para os irmãos, diante da sua luta, das problemáticas da sua vida, sejam fortes. Eu digo para vocês, sejam corajosos. Não tenham medo e nem se desanimem por causa do rei da Síria, dos seus problemas, de quem está te perseguindo. Esse é o rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Deus estava dizendo para eles, fortaleça o coração. Dando continuidade, correndo mais um pouquinho, eu preciso crer que Deus é maior do que tudo. Versículo 7, versículo 8. O 8, vamos lá. Com ele está somente o poder, mas conosco está o nosso Deus para nos... Continue. O povo ganhou o quê? Confiança. Por que o povo ganhou confiança, queridos? Porque aquela batalha não era deles, aquela batalha era de Deus. Eles fizeram tudo certo. E quando Ezequias abriu a boca, o povo criou confiança. Eu quero te dizer, crie confiança na voz profética da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja forte e corajoso. Forte e corajoso, porque a vitória vem por intervenção divina. A vitória vem por intervenção o quê? Divina. Capítulo 32, versículo 21 a 23, já estamos fechando. Olha o que diz: o Senhor enviou um anjo, todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei, o quê? De forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Envergonhados serão os teus inimigos. Envergonhados serão aqueles que lutam contra a sua vida. Serão envergonhados. Continue lendo para mim, já estou terminando. Vamos lá, e cuidou deles em todas as... Agora vê os bens de Deus sobre a sua vida. Quem quer os bens do Senhor? Diga amém. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para quem? Eles levaram ofertas para Deus e presentes preciosos para quem? O rei de Judá. Daquela ocasião em diante,
ele foi muito respeitado por todas as nações. Eu quero dizer isso para você, você vai ser respeitado nesta terra como homem de Deus, como filho de Deus nesta terra, você vai ser respeitado. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Que pessoas querem impedir o agir de Deus na nossa vida. Sabe? Nós encontramos igrejas, encontramos pessoas que querem impedir o agir de Deus na nossa vida. E Deus está te dizendo, venha como você está. Os braços do Senhor continuam abertos para mim e para você. Vocês vão ver uma enquete que nós vamos passar agora, que eu quero dizer para você. Quando você olhar para as pessoas, quando você olhar para você mesmo, que não haja rejeição, que você possa investir em você mesmo e em algumas pessoas, porque Jesus Cristo continua de braços abertos. O rei da Síria, ele tentou prejudicar um homem que estava vencendo. Agora, os bens do Senhor vai prevalecer sempre na minha vida e na sua vida. Diga um amém, por gentileza. Observe essa enquete que vai acontecer aqui. E eu penso que Deus vai falar muito forte ao meu e ao seu coração. Daqui a pouco nós vamos fazer a ceia do Senhor. Um par de mãos com unhas pintadas, uma saia curta, um cabelo exótico, um estilo irreverente ou comportamento de quem pensa diferente de nós. Quando julgar o próximo se tornou mais importante do que falar do amor de Deus. Fundamos então o padrão da igreja. O cristão pré-formatado de fábrica com um carimbo de fariseu na testa. O cristão da lei sem a graça, tudo isso diluído na impaciência e na intolerância. Jesus fez o oposto, lutou contra o isolamento, posicionou-se contra a hipocrisia. Não acusou a mulher adúltera, expulsou do templo quem fazia da casa de Deus uma bagunça. Andou com pecadores e demonstrou amor por cada um deles. Por que então nós fazemos diferente? Reflita em cada frase dessa música e preste atenção em qual personagem você se encaixa. Quem é você? Alguém que segue a Cristo ou alguém que pensa que segue? Essa peça é um desabafo, uma crítica. Essa peça é um grito.
alimentá-los, pois demônios que eu crio, só eu posso calá-los, porque minha mão que é curta pra ajudar o infeliz, se estica pra julgar e lembrar o que a Bíblia diz. Será que é de Deus um crente orar assim, que a lei seja sobre eles e a graça sobre mim? Vitória sobre os inimigos, inimigos são quem? Se os cristãos não deviam querer o mal de ninguém, se o único inimigo que a Bíblia aponta, Jesus venceu na cruz, com quem cê luta contra? Será que é seu vizinho? Será que é seu patrão? Será outro caminho? Outra religião? Você gosta de poder, você gosta de julgar, tudo que você gosta o diabo tem pra te dar, pois você quer aquilo que Jesus negou ao ser tentado, quer os reinos desse mundo, você já tá frustrado. Perguntas o que eu acho, eu diria Lucifer refez a proposta e a gente aceitou. Se Cristo pede seu conselho, eu diria fica aí. A oferta que você rejeitou foi aceita por aqui. Se Deus perguntasse o que houve, eu diria ouve aqui. Os homens inventaram outra Cristo por aqui. Vamos ficar de pé, queridos? É desse Jesus que nós estamos falando. Tá, gente? É desse Deus que a gente não tem que se prender nas coisas, naquilo que Ele nos dá, nós temos que nos prender nele. Não no jeito das pessoas, ou julgar, mas saber que Deus é que nos protege, que nos dá força. Você agora vai receber a última ceia do ano de 2021. Gente, chegamos até aqui, hein? Chegamos até aqui, graças a Deus. Se entregue ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deixe os poços para trás. Deixa Senaqueribe fechar a cidade. Deixa. Porque quem está te sustentando é o Senhor. Deixa as pessoas falarem de você. Porque você usa alguma coisa que aos olhos de outros parecem escândalo. Mas Deus não quer a sua forma de se vestir, nem a sua forma de falar. Deus quer o seu coração e a sua alma. Pode distribuir a ceia do Senhor. Última ceia do ano de 2021. Você que tem alguém em casa, queridos, que não veio hoje aqui, leve a ceia para esta pessoa. Como eu vou levar para minha mãe hoje, sabe? Leve. Essa é a última ceia do ano, amigos. Eu estou fazendo a ceia em casa. Você que está aí está dizendo, eu vou fazer a ceia em casa. Eu quero dizer para você, não faça a sua ceia em casa. Faça não. Vem aqui amanhã. Pegue essa ceia, que vai ser a ceia para a sua vida. Vai ser a ceia que vai mudar o seu comportamento. Vai ser a ceia que vai te fazer uma pessoa totalmente diferente da que você é hoje. Amém? Hoje Deus fez os meus olhos verem coisas pela manhã e na parte da noite de segunda-feira, ver coisas assim que extraordinário, sabe? Estou aqui cansado demais, você não tem ideia o cansaço que eu estou, você não tem ideia, mas com uma felicidade muito grande na minha alma, de ver os milagres que Deus fez neste dia.
Maravilha de Deus, queridos. Hoje eu vejo a vida de uma forma totalmente diferente, meu irmão. Totalmente diferente. Quero cantar uma canção com você. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Louvado seja o teu nome, Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Porque tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Diz que tudo podes ver bem dentro de mim. Nessa última ceia diz: leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Queria que todos os diáconos e diaconisas subissem aqui ao altar, por gentileza. Todos os diáconos e diaconisas que subam aqui no altar. Queridos, eu tenho diáconos, obreiros que guerreiam comigo e guerrearam comigo todo esse ano. Nós estamos apenas no mês de dezembro, o último mês deste ano. Tenho todos vocês que guerreiam há anos aqui neste lugar. Há 20 anos nós fazemos sempre esta última ceia do ano. E essa última ceia do ano é uma marca para a vida de muitos, sabe?
conseguimos vencer todos os meses de 2021. Estamos vencendo o mês de dezembro. Quantas coisas aconteceram neste ano. Você pode ter perdido alguma coisa, mas você está aqui. Podem ter cercado a sua cidade, mas você está aqui, de pé ainda. As lutas vieram. Algumas pessoas blasfemaram contra você. Algumas pessoas te olharam e não acreditaram em você. Te jogaram para o lado. Mas como essa enquete, Jesus sempre recebe os rejeitados. Sabe? Aqueles que o mundo não quer, aqueles que as religiões estão jogando fora, Jesus está aceitando. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é a nossa cerca, Ele é a nossa proteção. Ele está aqui hoje. E nós, diáconos, obreiros, uns que estão trabalhando, outros que estão aqui no meio, queremos dizer a todos vocês que nós estamos cercados, brindados pelo Senhor. A vitória é certa. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré, a vitória é certa. Amém. Pega o seu pão, seu corpo de Cristo que foi dado pela sua vida. Diáconos, esse é o corpo de Cristo que foi dado pela sua vida. Erga os céus, nosso Deus e o nosso Pai. Aqui está apenas hoje um pedaço de um pão, sem fermento, mas representa o teu corpo que foi dado por nós. Eu quero te agradecer pelo sacrifício naquela cruz do Calvário. Como ovelha muda, tu não abriu a boca. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. O sacrifício de Jesus por nós nos trouxe bênçãos. Hoje nós somos brindados, nós somos cercados. Somos cercados pelo poder e autoridade do nosso Deus maravilhoso. Aqui está esse pão, Jesus. Aqui está esse pão que representa o corpo de Cristo, machucado por nós, ferido por cada um de nós. Eu abençoo em teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo este pão. Que nos faça bem. Obrigado por esta última ceia do mês, do ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por essa última ceia. Eu abençoo este pão em nome de Jesus. Comamos todos. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Seu sangue de Cristo. Abra o seu cálice com carinho. Erga os céus. Eu sinto falta de tantas pessoas aqui hoje. Sinto falta de pessoas que já se foram, né? Não estão mais no nosso meio, já estão no reino dos céus. Sinto falta de alguns que não puderam estar aqui ou não quiseram estar aqui. Sinto falta. Mas eu levanto esse cálice por essas pessoas, Senhor. Por essas pessoas que os meus olhos queriam ver aqui. Mas os teus olhos estão vendo essas pessoas. Toque nessas pessoas. Cuida desses corações. Que este cálice que foi dado por mim, pelas pessoas que aqui se encontram, por essas outras que não estão mais aqui. Eu te agradeço, Senhor,
por este cálice da nova aliança em teu nome. Muito obrigado por este cálice. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado por nós. Mais uma vez, Pai, nesse primeiro domingo do mês de dezembro, eu levanto este cálice aos céus e te dou graça. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te peço a tua bênção neste cálice, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam amém e bebam deste cálice. Nessa última ceia do ano, você disse: meus olhos revelam que eu não sou nada sem ti. Que essa música que o Lucas cantou e vai repetir de novo possa ficar na sua alma. Essa é uma oração. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Fica calmo, fica calmo. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra Ele está escrevendo. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levante suas mãos para o alto nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa santa ceia, Senhor, por termos sentado à mesa contigo. Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que essa semana vai ser abençoada para nossas famílias, Deus. Pai, nós acreditamos, Senhor, que essa vida é uma guerra, mas também acreditamos que essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. E Tu vai na frente, Senhor, dessa batalha. Entregamos, Senhor, essa semana em Tuas mãos. Senhor, abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça insondável, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, Senhor, meu amado. As suas maravilhas, que